Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rodografista. Nesse vídeo eu vou trazer com base em várias análises se a empresa Alupar é uma empresa previdenciária, ou seja, uma empresa que você pode comprar focando lá na frente na sua aposentadoria, ok? E nós vamos ver melhor aqui nesse vídeo que existem pontos a favor e pontos contra essa empresa, ok? Bom, quais pontos que eu vou considerar? A solidez, ou seja, a margem de lucratividade da empresa, porque se ocorrer alguns percalços na economia, se acontecer algum imprevisto com a companhia, se ela tiver uma margem grande, ela tende a não registrar prejuízos com tanta facilidade. Apenas essa margem vai diminuir, mas ela vai se manter tendo lucros. E se ela se manter tendo lucros, o que vai acontecer? É provável que ela vai se manter pagando dividendos, e isso é essencial para uma empresa previdenciária, porque você depende de receber aquela renda para que você consiga se sustentar. Aí, a consistência nos lucros, que acaba sendo uma consequência dessa margem alta, e o setor. Será que o setor dessa empresa é um setor historicamente perene, um setor historicamente seguro, ou é um setor que acaba sendo mais arriscado com empresas que têm um longo histórico de quebras, ou seja, de empresas que faliram. Aí, a parte dos dividendos, que é aquilo que eu falei antes, dividendos consistentes, pagamentos consistentes de dividendos, ou seja, se essa empresa ficou durante vários anos pagando bem certinho em todos os anos dividendos, não falhando em nenhum deles, quanto maior esse histórico, melhor. Pagamentos frequentes, ou seja, quantas vezes no ano ela costuma pagar, porque daí você tem dinheiro entrando para dentro do seu caixa, para dentro do seu patrimônio ali, com uma frequência maior. E um dividend yield satisfatório, porque hoje em dia você não vai investindo seu capital numa empresa se ela vai te entregar ali 2 ou 3% de dividend yield, né? Por quê? Porque ela vai demorar muito tempo até te entregar dividendos interessantes para que você consiga viver daqueles dividendos. É claro que tem as empresas que acabam pagando dividend yield menor porque elas têm uma promessa de crescimento nesses dividendos lá no futuro, ok? Mas isso já é um caso à parte. Endividamento controlado, eu costumo usar o dívida líquida sobre EBITDA, que é basicamente o endividamento da empresa sobre a geração de caixa dela. Então nós conseguimos ter uma noção de, em relação à geração de caixa dela, quantos anos que ela vai levar para pagar a dívida dela, entendeu? E a dívida líquida sobre PL, ou patrimônio líquido, que é basicamente a gente compara ali a dívida com terceiros, entendeu? Com o patrimônio dos acionistas, que é o patrimônio líquido. E eu costumo gostar que esse indicador não ultrapasse uma vez, ou seja, o total de dívida da companhia não seja mais do que o equivalente ao patrimônio dos acionistas, ou seja, o patrimônio líquido. E um controlador com objetivos alinhados, ok? Bom, começando aqui pela margem líquida. O que acontece? No caso da Alupar, historicamente, numa média, ela possui uma margem de 19,17% numa média. Então, nós conseguimos ver que é uma margem líquida realmente muito alta. E por que exatamente isso acontece? Por causa do histórico do setor. O setor elétrico como um todo pode ter empresas com maior margem e menor margem, mas o segmento em que a Alupar atua especificamente, que é o setor de transmissão de energia elétrica, historicamente é um setor sim que tem margens elevadas. Então, isso acaba dando uma segurança muito maior para nós investirmos. E, inclusive, nesse segmento nós temos 3 opções. A ISA-CETEP, que popularmente é chamada de Transmissão Paulista. Temos a Taesa e temos a Alupar, ok? Futuramente eu pretendo trazer dessas outras empresas aí também. Mas já que o foco desse vídeo é a Alupar, nós conseguimos ver que muito por causa da participação dela nesse segmento, ela acaba tendo uma margem líquida bem interessante. Eu acabo gostando de investir em empresas que possuem uma margem líquida numa média de pelo menos 10% ou mais, ok? Então essa aqui passa tranquilamente nesse filtro. Aí o lucro líquido
E aqui nós conseguimos já olhar também o pagamento de dividendos da companhia. O que acontece? Ela nunca em nenhum trimestre sequer registrou prejuízos. Então isso já mostra para nós a solidez dessa companhia. Uma companhia que nunca registrou prejuízo algum acaba dando a entender que é uma empresa assim muito mais segura para você investir, focando nesse crescimento dela. E como nós podemos ver aqui nesse gráfico, nós já conseguimos ter uma noção da distribuição de dividendos, que são basicamente as barras verdes desse gráfico. O que acontece? No passado, lá em 2015 e 2016, essa companhia distribuía basicamente tudo que ela lucrava. De 2017 para cá, o que aconteceu? Ela começou a distribuir cada vez menos e ter mais lucros. Ela teve mais lucros e distribuiu menos dividendos. O que isso acaba querendo dizer para nós? Que provavelmente ela viu alguma outra oportunidade mais interessante de investimento, de pegar esse capital e investir, que no futuro vai trazer um resultado melhor para o seu acionista do que distribuir os dividendos, entende? Ou seja, acaba sendo interessante. Ela tem uma solidez na geração de resultados, sim, na geração de lucros, ao mesmo tempo que ela possui um potencial bom para o futuro. Bom, agora sobre os setores mais seguros da bolsa. Eu costumo falar que os setores mais seguros são o BEST, que é um acrônimo criado pela turma do AGF, Ações Garantem Futuro. Que esse vídeo aqui é todo inspirado no trabalho que eles criaram e que por sua vez se inspiraram no trabalho do senhor Luiz Barsi. Mas, voltando aqui ao assunto, o BEST é composto por basicamente quais setores? Bancos, energia elétrica, saneamento básico, seguros e telecomunicações, ok? Uma empresa por estar dentro desses setores aqui, nós já temos uma confirmação a mais de que sim, ela pode ser uma empresa segura, uma empresa mais perene, porque o próprio setor dela, dentro da conjuntura econômica, acaba sendo um setor mais seguro. Então isso acaba dando mais segurança para nós investirmos naquela empresa. E como eu já falei, a Alupar está dentro do segmento de transmissão, que está dentro do setor de energia elétrica. Portanto, está dentro de um desses setores aqui do BEST. Aí aqui, o histórico de dividendos distribuídos. Nós já havíamos olhado naquele outro gráfico lá, um pouquinho melhor. Mas aqui é um novo gráfico focado especificamente nesses dividendos. E aqui nós conseguimos ver que no passado ela distribuía mais, aí ela diminuiu esses dividendos e nos últimos anos não ter pagado tanto quanto no passado. É claro que em 2022 o provisionado acabou sendo já um dividendo bem interessante. Provisionado é aquele que você já vai ter direito a receber, mas não sabe quando, entendeu? É isso que é o dividendo provisionado. Entendeu? É aquele que já passou da data com para você ter direito, mas que não tem uma data de pagamento definida ainda. Então você tem direito, mas você não sabe quando você vai receber. E o que acontece? Já que ela teve bons lucros, mas ela veio distribuindo um payout muito baixo, a expectativa é que de fato ela venha a entregar os resultados dos investimentos que ela veio fazendo nos últimos anos. E possivelmente no futuro ela venha se tornar uma nova Taesa, uma nova distribuidora de energia elétrica, uma nova distribuidora de dividendos muito agressiva, ok? Bom, agora quanto ao MDI, aquilo que eu falei sobre ela distribuir dividendos mais vezes durante o ano, uma frequência boa. O que acontece? Pelo MDI, o mapa do dividendo inteligente que foi desenvolvido pelo AGF também, essa empresa ela tem um padrão de costumar anunciar em abril e em dezembro. Porém, em 2021 e 2022 até agora, ela fez apenas um único anúncio. Por quê? O que acontece? Um anúncio porque em todos esses anos aqui, nesses 2 anos, teve apenas uma data específica que foi a data com, para você ter direito a todos os dividendos que ela ia distribuir nos próximos meses. Se você tinha as ações naquela data com, você passou a ter direito. Mas esses pagamentos de dividendos foi em épocas diferentes do ano. Ela chegou a pagar em 4 ou 5 vezes diferentes no ano. Só que para você ter direito a esses dividendos, você tinha que ter em uma data específica do ano, entendeu?
Bom, agora qual que foi o dividend yield médio histórico dela? Aqui eu tenho um gráfico bem certinho de 2014 até 2022, com o total de dividendos que ela distribuiu em cada ano e o dividend yield anual daquele ano. O que é basicamente o dividend yield? É os dividendos que ela distribuiu naquele ano em relação à cotação das suas ações, entendeu? Quanto que esses dividendos representam em relação à cotação da ação. Então, nós temos uma noção aqui de se o mercado costuma precificar ela muito forte em relação aos dividendos que ela paga ou um pouco mais fraco. E daí eu fiz uma média de dividend yield de todos esses anos aqui e deu numa média 3,95%. Ou seja, de certa forma, essa empresa aqui acabou sendo uma empresa interessante para se investir se você não tinha um objetivo assim de ter um dividend yield muito alto, ou se você conseguiu comprar em momentos de uma queda muito forte do mercado, porque você conseguiu comprar a empresa muito barata. Hoje em dia, pode ser que não esteja tão interessante assim, porque de fato nos últimos anos ela acabou distribuindo bem poucos dividendos, então o dividend yield dela caiu. Mas é aquilo lá, a gente tem que considerar também a cotação em relação aos lucros que a empresa gerou. E como nós podemos ver aqui nesse gráfico, lá no passado, 2014, 2015, 2016, ela distribuía praticamente tudo que ela lucrava. E, portanto, o dividend yield naquela época era maior também, ó. 2014, 8%, 2015, quase 6%. Em 2016, 5,5%. A partir de 2017, que ela começou a distribuir uma parte menor dos seus lucros, o dividend yield dela diminuiu de uma maneira substancial. Mas é porque o mercado acabou focando nos lucros da companhia e não nos dividendos que ela distribuiu. Então, eu venho para aquele mesmo papo de antes. O que acontece? Atualmente, ela não tem um dividend yield muito alto, mas no futuro ela pode vir a ter. Então, se você tem um pouco de paciência ali para investir nessa companhia aqui e esperar pelo futuro, para ela pagar um bom dividendo no futuro, pode ser interessante. Agora, aqui eu trouxe ainda mais exemplificado para ficar mais claro ainda o payout da companhia, que é basicamente essa linha laranja aqui. Nós conseguimos ter uma noção melhor aqui agora. Olha aqui, ó. Lá no passado, 2008, 2009, 2010, 2011... e 2012, ela pagou em média uns 40% ali de payout. Que é basicamente, o payout é quanto do lucro líquido que ela está distribuindo para os acionistas através de dividendos, né? Daí, ó, 2013, ela pagou 121% de payout, 2014, 96%, 2015, 83%, e daí a partir de 2016, deu uma quedinha para 48%, 2017 quase 48% também, 2018 47%, e daí 2019 2020 caiu mais um pouco para 22% e 26%. Então, com o passar do tempo ali, ela foi vendo outras oportunidades mais interessantes para fazer esses investimentos e o payout dela foi diminuindo. Mas como nós podemos ver aqui nas barrinhas verdes, o lucro dela não foi diminuindo. O lucro dela foi aumentando. Então, isso que é interessante notar. Ok? Enquanto que daí, é claro, as barrinhas azuis são o total de dividendos que ela distribuiu. Então, nós conseguimos ter uma comparação bem clara desse payout. É só comparar a barrinha verde, que é lucro, com a barrinha azul, que é os proventos dessa companhia. Bom, agora a questão do endividamento. Qual que é o nível de endividamento dessa companhia? Ali no gráfico de cima, nós temos a dívida líquida sobre a EBITDA, que, como eu já expliquei anteriormente, é a dívida sobre a geração de caixa da companhia. A geração de caixa antes de todos os descontos que a companhia tem, ou seja, impostos, pagamento de salários e várias outras coisas. A sigla EBITDA é a sigla em inglês, mas em português é LAGIDA, lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Esse é o significado. Então, antes de ser descontado tudo isso dali, é o caixa que a empresa gerou. E nesse caso aqui, eu gosto de olhar para uma empresa que possui esse endividamento aqui em no máximo 3 vezes. No máximo 3 vezes. Não gosto de investir em uma empresa que possui esse nível de endividamento acima de 3 vezes, porque daí começa a ficar um pouquinho mais arriscado. E aí o que acontece? Nós conseguimos ver que numa média ela esteve alavancada em 2,6 vezes e atualmente ela está em 2,3 vezes.
a geração de caixa. Então, ok, por mim, o nível de alavancagem, o nível de endividamento dela, através desse indicador aqui, está tranquilo. Mas aí vem a parte de baixo, que é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que atualmente está em 1,16 vezes. Eu não gosto desse indicador acima de uma vez, entendeu? Que quer dizer que a dívida da empresa, ou seja, a dívida com terceiros é maior do que o patrimônio dos acionistas, que é o patrimônio líquido. Mas nós podemos ver que historicamente a empresa teve esse nível de endividamento. Como nós podemos ver, a média dela é de 1,34 vezes. Então, esse nível de alavancagem em relação ao patrimônio líquido dela não é algo muito fora do comum. É algo com a qual os executivos e a própria empresa em si já está acostumada. Então pode ser que isso não ative um sinal de alerta tão grande assim. Ainda mais que o indicador de cima, dívida líquida sobre EBITDA, está apontando tranquilidade. Então, ok. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal para eu continuar trazendo vídeos como esses, ok? Estou tentando trazer vídeos todos os dias. Se você quiser deixar algum elogio, alguma sugestão de algum vídeo que você gostaria de ver aqui, alguma empresa que você gostaria de ver aqui, inclusive, esse vídeo aqui eu fiz a pedido de um inscrito aqui do canal. Então, se você quiser fazer algum pedido também, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou responder. E assim que possível, eu vou adicionar aqui no canal, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!